Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 72 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, é dia 15 de novembro de 2023 e esta é a edição número 72, bem entendido, para a temporada de 2023-2024. Hoje aqui vamos ter apenas, porque ontem não houve futebol para se fazer edição do Flash, vamos ter apenas Q&A. Vamos ter apenas a minha resposta a duas perguntas selecionadas por mim, entre aquelas que vocês deixaram ou aqui na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e aproveito para vos pedir que se inscrevam no canal. Fica aqui desde já o link. Vou tentar ser breve na promoção que faço aqui hoje, embora ela seja uma parte integrante do programa. E outra deixada na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ora, muito bem. Ontem eu vim aqui pedir-vos que deixassem mais perguntas e, de facto, quero agradecer-vos porque o total de perguntas e de comentários no programa de ontem aumentou. Muito obrigado a todos, aqueles que se empenharam. Alguns, inclusive, foram lá queixar-se, a dizer: epá, estás aí a queixar-te da diminuição das perguntas, mas isso tem que ver apenas e exclusivamente com o facto de a interação no programa ter diminuído, de ter deixado de haver tanta interação. O programa deixou de ser feito em direto de segunda à quinta, só é direto à sexta-feira. E de eu não estar a fazer o programa constantemente a ler os vossos comentários e a responder aos vossos comentários. Enfim, deixou de ser uma conversa para passar a ser mais um monólogo. Isto, embora a interação se mantenha, porque eu respondo às perguntas que vocês cá vêm deixar. De facto, foi uma decisão que eu tomei, porque estava a tornar-se incomportável manter o Futebol de Verdade naqueles moldes de conversa. Eu não conseguia ter um raciocínio correto. Aquilo era mais uma conversa de café entre nós e tudo muito bem. Nada contra, se não aparecesse depois, de vez em quando, uns quantos maduros que vinham para aqui só mesmo para criar problemas, insultar e conseguir estragar os programas. Isso é absolutamente incontrolável e, como é incontrolável, teve que acabar. E, portanto, o Futebol de Verdade, esta época, eu todos os anos faço uma reavaliação do projeto até ao final desta época, até final de maio de 2024. Vai ser assim. O Futebol de Verdade está aqui diariamente, meio-dia e meia, mas é, de facto, de segunda à quinta-feira, gravado. E é gravado com as edições do Futebol de Verdade Flash, os meus comentários de 15 minutos aos jogos dos principais candidatos ao título de campeão nacional em Portugal, com as edições diárias do Q&A, que eu respondo sempre a duas perguntas vossas, e com ainda com tudo aquilo que possa aparecer à sexta-feira, em que temos live e em que, de facto, estou aqui para conversar convosco nos moldes antigos. Mas, de qualquer maneira, se as perguntas estão a diminuir, meus amigos, não é porque a interação esteja a diminuir, porque a interação que era feita no live chat ficava no live chat. E aquilo que são perguntas para o Q&A são perguntas deixadas na caixa de comentários. Portanto, já sabem, já vos deixei lá atrás o link para se poderem inscrever no canal. Aproveito para vos sugerir também ainda que cliquem em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos a aparecer por aqui e que, além disso, deixem o vosso like no programa de hoje e aproveitem para fazer polvadinho com o dedo para poderem comentar também na caixa de comentários e deixar perguntas para o Q&A de amanhã, porque amanhã cá estarei de volta para mais uma edição do Q&A. Mas isso é amanhã. Para já vamos à edição do Q&A de hoje. É já a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às duas perguntas de hoje. E a primeira, que já está aí à vossa frente, é aquela que vem precisamente aqui do canal de YouTube, da caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, e foi deixada pelo João Martins. Muito obrigado, João, pela pergunta que me deixou. E a pergunta que eu passo a ler é a seguinte. Bom dia, António. Gostava de saber a sua opinião sobre a atual situação do Futebol Clube do Porto. Dá a clara a sensação de que o Futebol Clube do Porto passará nos próximos tempos por um período de enorme instabilidade. Ainda existe um período lá
largo até às eleições, que não se prevê calmo, e, independentemente do vencedor, sairá um clube dividido. Vencendo o atual presidente, não terá um mandato fácil, porque sabe que agora tem oposição e muitos sócios que já não o apoiam. Vencendo André Vilas-Boas, sabemos de antemão que terá vida difícil, desde logo com um problema a resolver, que é a claque, nomeadamente os Super Dragões. Que futuro para o Porto, fora e dentro das 4 linhas? Muito obrigado, João. A pergunta dava para a gente ficar aqui a falar até depois da manhã, porque tem muito que dizer. Bom, enfim, dentro das 4 linhas já me tenho referido a isso com alguma regularidade. Acho que o Porto está, neste momento, a atravessar um período de readaptação à vida, sobretudo sem o Otávio. Porque acho que o Sérgio Conceição tinha no Otávio o elo perdido, vamos lá dizer, chamar-lhe assim, o elo mais antigo entre aquilo que era a sua ideia original de futebol e aquilo que o Futebol Clube do Porto continuava a praticar. O Porto do Sérgio Conceição foi variando em termos estilísticos, começou por ser uma equipa meramente de pressão e transição naquele primeiro ano em que ele ganha o campeonato sem ninguém estar à espera, num ano de desinvestimento fortíssimo. Chegou a ser uma equipa de criação com o Vitinha, com o Fábio Vieira, enfim, uma equipa que apresentava um futebol completamente diferente. Depois acabou por regredir um bocadinho, enfim, no sentido do futebol mais baseado em transições, mais baseado nos ataques à profundidade, quando estes jogadores mais criativos foram embora, e neste momento ainda vivia muito à conta daquilo que lhe dava em campo Otávio. Não havendo Otávio, eu acho que o Porto está, do meu ponto de vista, pelo menos, a cometer um erro, que é o de estar a tentar jogar o mesmo futebol que jogava quando tinha. Era como se quisessem continuar a jogar o mesmo futebol baseado em criação, tendo perdido o Vitinha e o Fábio Vieira, que eram os mais criativos daquela equipa. Não era fácil. Portanto, neste momento, o Porto está a querer continuar a jogar da mesma maneira que jogava quando tinha o Otávio, com algumas ou muitas movimentações para o corredor central, muitas buscas dos espaços de ruptura, quando não tem esse jogador. E não tendo esse jogador, se calhar mais valia começar a pensar numa forma, em nuances diferentes para encarar aquele seu híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, que pode perfeitamente continuar em termos de sistema tático, mas precisa de encontrar, nomeadamente, pontos de confluência em torno dos jogadores que podem ser definidos como os fundamentais. Mas isso é a conversa dentro do campo e sobre isso, volto a dizer, tenho falado aqui com alguma insistência e com alguma regularidade. Eu creio que a pergunta do João tem muito mais que ver com aquilo que se vai viver no clube. E eu vou dizer-lhe o seguinte, eu acho que é absolutamente inevitável qualquer instituição que tenha tido um líder durante 40 anos, como é o caso do atual Futebol Clube do Porto, no dia em que esse líder sair, enfrentar um período de convulsão. Acontece em todo o lado, seja nos clubes de futebol, seja nos países. Repara o que se passou em Portugal no verão quente de 75. Portugal vivia debaixo de uma ditadura há muito tempo, já não estava Salazar, estava Marcelo Caetano, mas ainda era o Estado Novo, e quando aconteceu o 25 de Abril, tivemos o período revolucionário. É mais ou menos inevitável que isso venha a acontecer também no Futebol Clube do Porto, no dia em que Pinto da Costa sair. E a questão que se coloca aqui é de se perceber quando é que isso vai acontecer. Se vai acontecer já nas próximas eleições, que vão ser na próxima primavera, na primavera de 2024, ou se Pinto da Costa, eventualmente, primeiro, se recandidata, que não é seguro ainda que ele se recandidate, e, em segundo lugar, se ganha as eleições, porque, pela primeira vez, parece aparecer uma alternativa com peso suficiente para discutir estas eleições. Porquê? Porque nas últimas eleições, 2020, José Fernando Rio, que era alguém que, enfim, fora do universo Porto, eu creio que pouca gente saberia quem é que ele podia ser em termos de dirigismo desportivo, conseguiu ter 26% dos votos. André Vilas-Boas transporta com ele uma aura de renovação, de combate aos poderes instalados dentro do clube, de uma nova forma de fazer as coisas. Não sei se é melhor, se é pior, se é igual, se vai ter os mesmos vícios, se pura e simplesmente vão ser outros a estar em posições de privilégio em vez de ser aqueles que estão neste momento, não sei. Não é sobre isso que eu estou a falar e não quero que venham com esse tipo de conversa, porque não é isso que está em debate neste momento. Há aqui, pura e simplesmente, uma aura
que é transportada por André Vilas-Boas, ainda por cima, adepto de longa data do clube, treinador de sucesso no clube, embora tenha depois saído, e isso vai com certeza virar-se contra ele quando ele quis sair do Porto para ir para o Chelsea, quando tinha dito antes que aquela era a cadeira de sonho. Isto vai, de certeza, ser-lhe apontado numa eventual campanha, mas existe, de facto, um candidato com uma aura de mudança que pode colocar em causa a liderança de Pinto da Costa. Agora, a pergunta do João divide-se em duas fases. Primeiro, o que é que vai acontecer daqui até ao final da época? Vamos ter, com certeza, até às eleições, vamos ter, com certeza, um período particularmente conturbado. Sim, e já se viu isso na última segunda-feira, com os incidentes verificados na Assembleia Geral, que era destinada a votar uma mudança de estatutos, vista pela generalidade dos observadores como uma forma de tornar mais complicada a vida ou as aspirações da nova geração. E porquê? Porque o ponto mais polémico que ali estava, até mais do que o prolongamento da data prevista para as eleições, ou a sua antecipação, aquilo que estava mais ali em causa era mesmo a proibição dos associados com menos de um ano enquanto sócio sénior, e só se pode ser sócio sénior aos 18 anos, o que quer dizer que só se poderia votar nas eleições a partir dos 19, e era preciso que aos 18 eles se transformassem imediatamente em sócios sénior, e isto iria dificultar as aspirações desta nova geração em promover a mudança e, portanto, iria facilitar a permanência de tudo como estava. Portanto, isto pode vir a ser um problema, esta divisão, que me parece ser evidente, e não é só jovens contra velhos, é muito também malta que já anda no clube há muito tempo, mas que entende que é preciso uma mudança, por entender que tem havido muita coisa mal feita pela situação, e isto vai naturalmente refletir-se naquilo que é o ambiente em torno do clube daqui até à data das eleições. Isto é uma evidência. Agora, depois a outra questão é, o que é que vai acontecer a seguir? E o que vai acontecer a seguir, tendo havido uma manifestação tão clara, mas tão clara que chegou a ser em alguns aspectos buçal, dos Super Dragões a favor da continuação de Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu ainda há dias ouvi uma entrevista ao Fernando Madureira num podcast em que o Fernando Madureira, enfim, dizia de André Vilas e fazia comparações entre André Vilas-Boas e... enfim, nem vou entrar por aí, porque eram coisas demasiado infelizes para serem citadas. Na sua categoria quase de macho alfa, mas há uma manifestação... O que interessa para aqui é que há uma manifestação claríssima de apoio dos Super Dragões ao presidente Pinto da Costa. E isto poderá tornar difícil, de facto, se o presidente Pinto da Costa perder as eleições, poderá tornar difícil a continuação desta estrutura dirigente dos Super Dragões, com o apoio do clube. Enfim, mal comparado, é um bocadinho a mesma situação que ainda hoje causa a divisão entre Frederico Varandas e a Juventude Leonina no Sporting. Porquê? Porque a Juventude Leonina foi sempre tida como, ou as claques em si, como muito próximas da presidência de Bruno de Carvalho. A partir do momento em que Bruno de Carvalho saiu, apareceu Frederico Varandas. Varandas radicalizou, de certa forma, também a luta contra aquilo que era, no entender dele, os exageros das claques. E as claques estão contra ele. O Sporting ganhava jogos e as claques cantavam contra o presidente. O presidente sujeitava os adeptos em geral, e não só aos claques, a humilhações que eram um bocadinho vistas do pago ao justo pelo pecador, enfim, e aquilo acabou, ainda está por resolver. E Bruno de Carvalho já saiu do Sporting há 5 anos. E a questão ainda está por resolver. E não era uma questão, não havia um alinhamento tão claro das claques com Bruno de Carvalho, como há neste momento dos Super Dragões com Pinto da Costa. Portanto, se Pinto da Costa perde as eleições, das duas uma. Ou a claque muda, ou vamos ter, muda de estrutura, ou vamos ter ali alguma dificuldade. Agora, a questão que se deve colocar também tem que ver com a outra parte. E se Pinto da Costa ganha? Bom, se Pinto da Costa ganha, eu creio que
E isso vai depender muito da forma como decorrer a campanha eleitoral ou o período de pré-campanha eleitoral. Porque tão importante como a campanha eleitoral vai ser a pré-campanha eleitoral. Ou seja, como é que se vão comportar as duas partes daqui até lá. Eu estou convencido que os incidentes lamentáveis, condenáveis e inaceitáveis de segunda-feira, em que houve pressão de elementos dos super-dragões e, de certa forma, coação de sócios que estavam na Assembleia Geral, que foram mais fruto de descontrolo por parte da direção do que de intenção por parte da direção. Eu acho que a direção sabe perfeitamente que tem os super-dragões do seu lado. E terá havido ali o esquecimento de alguém explicar aos super-dragões, malta, isto é para ir com calma, porque aquilo que se foi conseguido na segunda-feira foi tornar evidente aos olhos de toda a gente que há ali uma estrutura capaz de coagir num determinado sentido. E isto vai dificultar a ação dessa estrutura daqui até à data das eleições. É evidente. Eu estou convencidíssimo que, enfim, isto é apenas um palpite, mas é aquilo que me parece que há de ter acontecido. Sabemos todos que há um respeito profundo dos super-dragões por Pinto da Costa. Aliás, toda a gente se lembra, inclusive, quando foi da morte de Eusébio, havia a seguir um Benfica-Porto e começou por haver alguns insultos quando foi o minuto de silêncio a Eusébio na bancada dos adeptos dos Super Dragões e a dada altura ouve-se a voz de Fernando Madureira a dizer: malta, o Presidente quer que se mantenha o respeito. E ficou tudo... Aquilo é uma estrutura controlada. Pelo seu líder. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Se há uma claque em Portugal que tem um líder que a controla de forma absolutamente eficaz, são os Super Dragões com Fernando Madureira. Se os Super Dragões fizeram mais do que aquilo que deviam ter feito... E atenção, eu não estou aqui a dizer que fizeram. É evidente que fizeram. É evidente que aquilo que fizeram é absolutamente inaceitável, não é? Agora, eu estou aqui a pensar em termos estratégicos, que é, se os Super Dragões fizeram mais do que aquilo que a sua liderança desejava que fosse feito, foi claramente por falta de aviso. E eu estou perfeitamente convencido que de segunda-feira até agora, com certeza que Pinto da Costa, ou alguém por ele, já fez transmitir aos Super Dragões, epá, aquilo foi demais. Não pode ser assim. Porque assim a única coisa que conseguiram foi tornar evidente aos olhos de toda a gente que há ali uma estrutura capaz de coagir. E isso vai virar-se contra quem está do lado da direção. Portanto, aquilo que vamos ter na pré-campanha e na campanha eleitoral, eu creio que vamos ter uns Super Dragões muito mais controlados já na próxima segunda-feira, quando for a continuação da Assembleia Geral. Quase de certeza absoluta, tenho a certeza disso. Que vai ser dada ali uma lição de civismo e tal, e não sei o que, e é isso que vai ser dito depois. Porque, entretanto, de certeza que já alguém foi dizer isto não pode ser assim. O próprio clube, e bem, é preciso que se diga, e bem, condenou os incidentes que ali verificaram. Portanto, estou convencido que vamos ter uns Super Dragões mais controlados. Estou convencido também que não pode haver, da parte da situação, uma hostilização tão clara a quem defende pontos de vista diferentes. Da mesma maneira que estou expectante para perceber qual é que vai ser a atitude por parte da oposição. O que é que vai fazer Vilas Boas? O que é que vão fazer os apoiantes de Vilas Boas daqui até à data das eleições? Porque isso pode condicionar, e muito, como é evidente, aquilo que vai ser o rendimento da equipa dentro do campo. Portanto, não é uma situação fácil. O Porto não está numa situação fácil neste momento, nem dentro nem fora das quatro linhas. Mas lá está. Aquilo que foi o legado, ou que está a ser o legado de Jorge Nuno Pinto da Costa e de José Maria Pedroto, que eu insisto sempre em colocar ao mesmo nível do presidente de 41 anos, o treinador que o presidente de 41 anos levou com ele, primeiro como diretor do departamento de futebol em 76 e depois como presidente em 82, para ser com ele um dos ideólogos daquilo que é o portismo de hoje. Que é este combate ao centralismo, este combate ao poder de Lisboa, seja ele sentido ou estratégico, e não tenho, e acho que pode ser as duas coisas, pode ser sentido, mas também é muito estratégico, porque se percebe que é um fator aglutinador. Os dois foram os ideólogos da coisa, e aquilo que é o legado de Pinto da Costa e de Pedroto, que foi a transformação de um clube que era, à data, em 76,
um clube regional, que já não ganhava há muitos anos, que tinha ganho uma mão cheia de campeonatos até aí, que estaria condenado a viver na sombra das potências de Lisboa, a transformação desse clube num clube de dimensão internacional que ganhou por 2 vezes a Taça dos Campeões Europeus, a Taça dos Campeões em 87 e a Liga dos Campeões em 2004, que ganhou por 2 vezes a Taça UEFA ou a Liga Europa, em 2003 e depois em 2011, que ganhou a Taça Intercontinental em 2004 e em 87 também. Portanto, isso é o legado desta administração. Agora, é normal que ao fim de 40 anos as coisas comecem as pessoas perdem energia vital, as pessoas perdem capacidades, e vamos falar um bocadinho sobre isso também daqui a bocado, quando for a outra pergunta. É normal que haja aqui alguma necessidade de evolução. Mas muito daquilo... O que é fundamental para o Porto, no meu ponto de vista, e era fundamental que isto pudesse decorrer de outra forma, de uma forma mais urbana, civilizada, e não vou dizer em continuidade, porque há procedimentos, com certeza, quem vem a seguir vai querer fazer de maneira diferente, mas pelo menos de forma a fazer as pazes com o passado, porque não se pode querer aceitar a parte boa do legado e depois querer achar que a parte má do legado não tem nada, não faz parte, porque também faz parte. E é a capacidade que o Porto revelar de viver com isso que vai marcar aquilo que vão ser os próximos anos do Futebol Clube do Porto no panorama desportivo nacional e internacional. Vamos ver, vai ser um assunto complicado de gerir, com certeza, seja por Pinto da Costa, se ficar para mais um mandato, seja por quem lhe suceder já ou, eventualmente, nas outras eleições a seguir, porque ninguém é eterno e toda a gente está destinada a seguir o mesmo caminho, que é o caminho do fim. Bom, vamos lá. Segunda pergunta para hoje. É a pergunta... aliás, deixem-me dizer-vos, antes da segunda pergunta, que hoje, no último passo de manhã, escrevi um bocadinho também sobre o Futebol Clube do Porto. Já tinha escrito ontem, mas hoje escrevi mais um bocadinho. Apesar do último passo ser dedicado à forma fascinante como vai acabar o Campeonato Brasileiro, com 6 equipas ainda a lutarem pelo título a 4 jornadas do final. Portanto, está tudo embrulhado. Vai ser um final de época absolutamente fantástico no Brasileirão, mas também passei por Pinto da Costa e por André Vilas-Boas e por aquilo a que muita gente chama o vírus UEFA, que levou já à admissão de Daniel Ramos do Aroca, mais uma vez o treinador da equipa... O treinador, não é o treinador, é o treinador que assume a equipa sensação da época anterior, porque o treinador da equipa sensação sai sempre no verão. O treinador que assume depois nunca chega ao Natal. É certinho e direitinho. Acontece sempre. E, bom, há quem diga, e tal, é por causa da UEFA e tal. A UEFA vem aí, eles estão ali nas pré-eliminatórias e depois não são capazes e acabam por, alguns até deixam de divisão e tal. E eu digo, não tem nada a ver com a UEFA. Tem a ver com o facto das equipas sensação mudarem, como mudou esta época o Aroca, como tinha mudado na época passada o Gil Vicente, como tinha mudado na época anterior, enfim, o Paços de Ferreira, o Rio Ave, todas essas equipas que foram equipa sensação, que chegaram ao 5º lugar do campeonato, na época seguinte foram por aí abaixo, porque perderam grande parte da sua identidade. Mas, enfim, o texto está aqui. Quem quiser dar lá um salto para ler, faça favor. É no meu Substack, que é precisamente de onde vem a segunda pergunta do programa de hoje, que já está aí à vossa frente. É a pergunta que selecionei entre as que ficaram na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A de hoje veio do João Ferreira, que diz o seguinte: olá, António. Fala muitas vezes em Sven-Göran Eriksson. Eu nasci em 87 e por isso não tenho noção do que representou ele no futebol do Benfica e Nacional naquela época, além dos números. Quer dar a sua visão do que ele representou? João, muito obrigado pela pergunta. Eriksson foi, do meu ponto de vista, enfim, eu acho que o futebol português teve uma série, na sua história, teve uma série de revoluções. A última revolução na história do futebol português é a Revolução Mourinho, em 2003. 2002.
A revolução que tem a ver com a instituição da periodização tática, com a instituição da pressão alta no futebol português, com a criação daquele Porto de 2002-2003, que, no meu ponto de vista, até era superior ao Porto de 2003-2004, que depois veio a ganhar a Liga dos Campeões. Essa foi a última revolução no futebol português. A penúltima tinha sido a Revolução Ericsson, em 1982. Portanto, tinha sido 20 anos antes. A antepenúltima, se quisermos, tinha sido a Revolução Autoglória, quando... enfim, podemos falar ali pelo meio de uma mini-revolução Pedroto, porque Pedroto também encarou... Mas a Revolução Pedroto teve mais que ver com a forma de jogar, com aquele futebol mais apoiado, aquilo que durante muito tempo foi visto como o futebol à portuguesa, à antiga portuguesa, futebol de pé para pé, ao qual o próprio Pedroto depois dizia que faltavam 30 metros, porque geralmente jogava-se, os jogadores não eram tão fortes. É um bocadinho, é curioso eu estar aqui a descrever aquilo que era o futebol à antiga portuguesa e haver aqui uma aproximação clara àquilo que era o futebol, por exemplo, do tiki-taka, com uma diferença. É que, apesar de os maiores defensores do tiki-taka, do guardiolismo, virem dizer que a dimensão física não interessa nada, a grande diferença entre o futebol de Pedroto nos anos 70 e o futebol de Guardiola e do tiki-taka, que é hoje também defendido, de certa forma, pelo Xavi Hernández, enfim, por aí fora, tem a ver com a dimensão física e com a capacidade que o Barcelona tem para fazer esse futebol mais acima no campo, com mais pressão sobre o portador, e a incapacidade, sobretudo física, mas também um bocadinho mental, é bom que se diga, do jogador português dos anos 70 o fazer, e por isso mesmo fazia aquilo mais atrás, a equipa mais junta mais atrás, e então faltavam os tais 30 metros ao futebol português. Mas a revolução anterior tinha sido então a Revolução Autoglória, que foi a revolução da instituição do profissionalismo no futebol português. Enfim, eu aqui aponta-se o Autoglória como o seu principal artífice, mas poderia haver outros nomes a serem apontados também. E não vamos chegar mais para trás, mas vamos centrar-nos naquilo que é, do meu ponto de vista, a Revolução Ericsson. Ora, o início dos anos 80 no futebol português é um período muito curioso em termos de futebol praticado. Porquê? Porque Portugal vivia muito numa lógica britanizada, que era a lógica do futebol do Jimmy Hagan, depois, de certa forma, também adotado muita dimensão, aí está, excesso de dimensão física, muita correria, com alguns artistas, porque, enfim, os artistas apareciam, adotada depois pelo John Mortimer também, e a grande fortuna de John Mortimer foi ter a jogar naquela equipa do Benfica um gênio como era Fernando Chalana, que transportava para a dimensão física do futebol de Mortimer uma capacidade técnica e uma criatividade que de outra forma, se calhar, aquele futebol não teria. Depois, o futebol português vivia muito entre essa dimensão mais física dos treinadores britânicos, que ainda estavam muito em voga por cá, e a tal dimensão que lhe foi dada pela Revolução Pedroto, que é uma revolução que faz aparecer o tal futebol de pé para pé. São os tais, aquele meio-campo do Porto, enfim, havia muita garra, por exemplo, em jogadores como o Rodolfo, o próprio Otávio, apesar de ser um jogador de baixa estatura, era um jogador aguerrido, embora tivesse também condições técnicas fantásticas, mas era depois enfim, o Porto na frente era um Porto esse Porto do Pedroto era um Porto de jogadores com profundidade. Havia o Duda, havia o Oliveira, tinha uma dimensão técnica, criativa e tática também em campo fantástica, mas era um futebol mais, o tal futebol que eu já descrevi atrás, à antiga portuguesa. Depois, aparece no Sporting o Malcolm Ellison. O Malcolm Ellison foi, do meu ponto de vista, o primeiro treinador a trazer para o futebol português a importância do jogo de transições. Quem visse jogar aquele Sporting de 82, e eu na altura vi, mas não me apercebia, entretanto voltei a ver e com outros olhos e dá para perceber. Percebe um jogo... o grande mérito daquele Sporting era que bola recuperada era a bola metida na área do adversário em 2, 3 toques. Era uma equipa que transitava de uma forma extraordinariamente rápida da defesa para o ataque. Se calhar não era tão rápida se a compararmos com equipas de hoje. Se calhar vocês forem ver, habituados a ver o futebol de hoje, forem ver um jogo daquele Sporting de 81, 82, aquilo que veem é normal. Mas experimentem comparar com a equipa
com a qual aquela equipa estava a jogar. E que eram equipas que geralmente bola recuperada, o jogador bebia um cafezinho, fumava um cigarro, olhava à sua volta e tal, via o que é que se passa aqui, entregava ao lado, enfim, dava tempo para tudo e mais alguma coisa. Isso foi a primeira alteração. Depois, em 82, chega Eriksson. E o que é que Eriksson traz ao futebol português? Traz uma revolução, do meu ponto de vista, a todos os níveis. Porquê? Eriksson era um discípulo de Nils Lidholm. Lidholm foi o pai do futebol à zona, no futebol, da marcação zonal no futebol europeu. Foi, enfim, Lidholm, juntamente com Stefan Kovacs, de certa forma, um bocadinho, a pressão zonal é uma nuance muito forte no futebol da laranja mecânica, do tal futebol total da Holanda de 74 e 78, do Rinus Michels, mas ainda assim essa Holanda era uma Holanda que marcava homem a homem atrás. Ora, com Eriksson, não. Com Eriksson, aquilo que o Eriksson traz para o futebol português, que ele já praticava no seu Göteborg, que venceu a Taça UEFA em 82, derrotando na final o Hamburgo, o Hamburger, assim é que se diz, porque não é Hamburgo, é Hamburger. Porque Hamburgo em alemão é Hamburg e o clube chama-se Hamburger. Portanto, é o hamburguense, se quisermos chamar-lhe, fazer a tradução literal, ou então o hambúrguer, se preferirem manter o nome original do clube. E se não quiserem, por exemplo, enfim, já estou a divagar, chamar desportivo ao Sporting, ou desportivamente. Vamos lá ver. Pronto, ok. Vamos em frente. Eriksson trouxe para o futebol português essa tal fixação pelo jogo zonal a todo o campo. O Benfica do Eriksson defendia zona e defendia alto, que é outra coisa que não se via muito em Portugal. A linha defensiva colocada muito à frente. Foi um bocadinho transportado para o futebol português aquilo que depois o Arrigo Sacchi transportou, ou melhor, adaptou no futebol italiano. Sacchi é também um dos discípulos de Nils Lidholm. Depois há ali nuances que têm a ver com o jogo ofensivo, que são ligeiramente diferentes. Depois, o que é que Eriksson representou ainda para o futebol português? Mais duas coisas, mais três coisas, no meu ponto de vista. Maleabilidade tática. Aquele Benfica jogava muitas vezes com três defesas, sendo que o quarto defesa chegou a ser o Shell em alguns jogos, e o Shell convertia-se de defesa central em médio centro. Portanto, aquela movimentação do defesa central para o meio campo. E esta maleabilidade tática não era muito vista no futebol português naquela altura, não era vista de todo. Foi uma novidade. Depois, a importância da dimensão física e da preparação física. Com o Eriksson era absolutamente... e, enfim, no futebol português naquela altura, já vos disse, havia uma grande capacidade tática, mas muitas vezes não havia uma tão grande capacidade física, e por isso mesmo ao nosso futebol faltavam os últimos 30 metros. E depois, sobretudo, uma revolução de mentalidades. Porque Eriksson, com a sua forma de ver o jogo nórdica, trouxe para o futebol português um bocadinho também aquilo que o Quinito também fazia no Braga, e aquela máxima do Quinito, da máxima liberdade, máxima responsabilidade, era um bocadinho também aquilo que era aplicado pelo Eriksson na equipa do Benfica. O jogador de futebol não era visto da forma como é visto hoje, mas com Eriksson passou a ser visto de uma forma também, ao mesmo tempo, profissional e responsável, coisa que nem sempre era incutido por quem o rodeava. Portanto, a dimensão dos números está lá para ser vista. Eriksson teve uma importância muito grande naquilo que foi o futebol português nessa altura, porque aquele Benfica do Eriksson foi uma super equipa, até depois também com a introdução dos jogadores nórdicos que vieram com ele. O Stromberg foi o caso mais evidente, também ficou pouco tempo. Mas as dimensões extra, física, profissionalismo, tática, maleabilidade tática e defesa zonal, foram, do meu ponto de vista, as mais importantes para se definir Eriksson, o primeiro Eriksson, o Eriksson de 82, como um revolucionário no futebol português. Depois, o segundo Eriksson, o Eriksson que volta a Portugal depois de estar em Itália, já é um bocadinho, não vou dizer uma degenerescência, porque eu acho que as pessoas não regridem, mas foi um treinador que não evoluiu. E como todos os outros, e se acomodou de certa forma, enfim, é aquele Eriksson que depois chegou a ser, se não me engano, selecionador da Tailândia, ou lá o que foi. Porquê? Porque para ele o importante a partir de determinada altura era manter o show a funcionar e continuar a registradora a fazer plim, 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 plim. E isso acabou por prejudicá-lo, mas é normal. Eu acho que os treinadores acabam todos por
ter de encarar essa situação mais cedo ou mais tarde. São muito marcantes num determinado período. E depois, a não ser que reneguem por completo aquilo que chegaram a defender, não conseguem manter-se como muito... Ou que não tenham qualquer ideia. Enfim, também há um bocado isso. Há treinadores que são pura e simplesmente gestores de homens e que vão adaptando ideias e, portanto, não são tão marcantes, mas continuam a ganhar durante muito tempo. No caso do Eriksen, o primeiro Eriksen é absolutamente revolucionário. O segundo Eriksen, aquele que volta a Portugal depois de passar por Itália, já era um Eriksen mais acomodado, mais senhorial, mais... Enfim, já não era eu não cheguei a lidar diretamente com o primeiro Eriksen, ainda apanhei no meu início de carreira o segundo, mas já era alguém que falava do alto do seu pedestal de grande figura do futebol mundial, e isso já não o favoreceu da mesma maneira. Bom, já sabem, se quiserem deixar perguntas no meu servidor de Discord, o que é que têm que fazer? Se já são subscritores premium do meu Substack, é só aproveitar os links que estão nos textos para subscritores, exclusivos para subscritores premium, e aceder ao meu servidor de Discord. Lá chegados, serão verificados por mim, porque eu depois verifico quem tem o link para ver se a pessoa é ou não é subscritor premium, e então aí, se for verificado, tem acesso a todo o servidor e não apenas à sala de entrada. Aí podem deixar as perguntas na chatroom, perguntas do Discord. Aproveito para vos dizer que esta não é a única vantagem de ser subscritor premium do meu Substack, e fica aqui o link para quem quiser fazer a subscrição, porque há muitas outras, nomeadamente o acesso a todo o arquivo do meu Substack, o acesso aos textos que são exclusivos para subscritores premium, que vão saindo com alguma regularidade, o acesso às edições do Futebol de Verdade Flash no final dos jogos, quer dos grandes de Portugal, e aqui nos grandes estou a incluir o Sporting Clube Braga, porque é candidato ao título, quer da Seleção Nacional, logo no momento em que os jogos terminam, e não apenas no dia seguinte, o acesso às edições do Futebol de Verdade Report, que é o meu programa de análise estática que sai todas as semanas, e o desta semana está aí a vestir-se, está quase pronto para vos ser entregue. Portanto, tudo isto são vantagens às quais podem... O acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. Tudo isto são vantagens exclusivas para os subscritores premium do meu Substack, e para serem subscritor premium pagam 5€ por mês, ou, em alternativa, se quiserem comprometer-se durante um ano com este projeto, 50€ por ano, com 2 meses de borla. Já deixei o link lá atrás, acho eu. Portanto, já não vou voltar a deixar. Façam a vossa subscrição, nem que seja gratuita. Pronto, aí estamos. Aliás, aproveito para vos lembrar que está a decorrer um giveaway de 5 subscrições premium sem custos, portanto, sem pagarem rigorosamente nada durante um mês. Está a decorrer para aqueles que partilharem mais conteúdos do meu Substack nas vossas redes sociais. No final deste mês de novembro, atribuirei as primeiras 5 subscrições premium sem custos para o utilizador. Portanto, é SCUT, autenticamente. Atribuirei as 5 primeiras àqueles que estiverem na frente da tabela, que é gerada pelo algoritmo que eu instalei no meu Substack, para premiar aqueles que mais fazem pela divulgação do projeto, porque é muito importante que este projeto chegue a mais gente que gosta de futebol. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã há outra vez futebol de verdade. Daqui até lá, deixo-vos com o desejo de que aproveitem para ver futebol, porque hoje já vai haver qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Vamos a isso. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.